Boa noite, estamos entrando aqui pela Rede Bandeirantes Televisão, nossa Band, canal 7, NET, canal 21, NET HD, canal 507 e pelo YouTube. Nosso programa está completando nesse ano de 2019, 29 anos no ar, entendeu? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pelo seu prestígio. Bom, hoje nós temos um convidado muito especial. Ele, desde novembro, assumiu a presidência de uma das maiores confederações aqui do nosso país, que é a Confederação Nacional do Comércio. E vai conversar conosco sobre esses assuntos que interessam a todos nós, que realmente é o comércio, a geração de empregos, o que ele vai dizer para a gente aqui. Eu acho que vai ser um programa de altíssimo nível e vocês vão ter o prazer de conversar com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, o Dr. José Roberto Trados. Boa noite, presidente. É um prazer enorme estar recebendo hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, Lelé. Um prazer todo meu. Eu fico muito honrado com o convite e espero não decepcioná-lo. Eu tenho certeza disso que não. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus ilustres convidados. Hoje eu estou aqui. Dupla, hein? Hoje eu não vou precisar nem abrir minha boca. Que dupla. Nossa, que prazer. Prazer tê-lo aqui. Um advogado também, não é? Presidente da Confederação. É um prazer tê-lo aqui também do Amazonas. E tem alguém aqui do Amazonas que está para lhe entrevistar, hein? Que é o nosso querido ministro, senador e também consultor da presidência da nossa confederação, meu querido Bernardo Cabral. Doutor Bernardo Cabral, meu grande amigo de muitos anos, né? Enciclopédia. Exatamente. E outra pessoa, Leleco, hoje está uma coisa. Nossa. Nós temos aqui o grande professor Arnaldo Nisquier, né? Que não precisa dizer nada sobre ele, mas jornalista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, etc, etc. Seu etc. amigo. Apresentador de TV, apresentador de TV, tem o seu programa, entendeu? Que prazer tê-lo aqui, não é? Doutor Arnaldo é aquele é o bombril, mil e uma utilidades. Nossa, é verdade. É perfeito. É verdade. Não é isso? Serve para tudo. Bom, hoje no final do programa do Baú do Chacrinha, nós vamos recordar esse fantástico conjunto que faz muito sucesso ainda hoje em todo o território brasileiro, que na época era comandado pelo nosso saudoso Cazuza. Vamos ver o trechinho aí do Barão Vermelho. Bom, então no final do programa, Cazuza e o Barão Vermelho no Baú do Chacrinha. Bom, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Dr. José Roberto Trados, hoje aqui no Deles e Delas. Roda aí, Pedrinho, roda, vai. Conosco o presidente Dr. José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio. E eu vou começar perguntando ao senhor. A Confederação Nacional do Comércio é uma entidade muito, muito importante, mas eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso público o que efetivamente é a Confederação, como é que ela atua e como é que o senhor pretende, como o senhor já está atuando desde novembro, na gestão dessa entidade que é tão importante para o comércio, para todas essas pessoas que vivem de bem de consumo, para o turista, para o empresário. Fale um pouco sobre isso, que a gente está um pouco preocupado nessas áreas e um pouco angustiada com o que está acontecendo. Perfeito. Veja, isso foi uma proposta do presidente Getúlio Vargas, que em 1945, ao término da Segunda Guerra Mundial, ele achou por bem criar 3 instituições, cuidando cada uma de um respectivo segmento. Atividade primária, Confederação Nacional da Agricultura. Atividade secundária, Confederação Nacional da Indústria. E atividade terciária, que é a que eu presido hoje, voltada para o comércio de bens, serviços e turismo. Por quê? Porque anteriormente, até remontando no tempo, antes da vinda da família real para o Brasil, o que existiam eram as associações comerciais, que eram instituições ecléticas. Elas cuidavam da atividade primária, secundária e terciária. E então formavam um bolo só,
que complicava muito mais. E, paralelamente a isso, o presidente Vargas teve o descortino de entender que nós estávamos entrando na sociedade de consumo. Por que a entrada na sociedade de consumo? Porque o século passado foi pródigo em guerras, e principalmente em 2 guerras mundiais. E toda vez que houve essa deflagração, os homens foram para os campos de batalha e as mulheres ficaram na retaguarda, ocupando os espaços do campo de trabalho. Obviamente que, com o advento da Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de 70 milhões de pessoas, do retorno dos vitoriosos exércitos dos aliados para reocupar o seu lugar na atividade laboral, já estava ocupado pelas mulheres. E elas são as mães da sociedade de consumo, porque consumistas são as mulheres. E, obviamente, que o Ainda presidente... hoje? Ainda hoje. Eu não sei. Ai de nós, É. se não fosse de vocês. Não O deixa sistema meu marido ouvir capitalista isso. já teria acabado. Não deixa o meu marido, eles dois dão perigo que você está falando isso aqui para eles. Presidente, Não, mas é verdade. Qual é a importância hoje em dia do chamado Sistema S, mais especificamente do SESC-SENAC para o Brasil? Veja, nós preparamos mão de obra, nós damos mais de 2 milhões de empregos por ano. Doutor Arnaldo Nisquier conhece bem porque nos ajudou. O Sistema S do comércio, que eu quero ressaltar aos senhores o seguinte: o comércio representa 75% do PIB nacional. Em qualquer lugar do país, onde você estiver, por menor que seja a comunidade, pode não ter atividade agrícola ou industrial, mas com certeza comercial tem. Bom, É verdade. e nós temos uma atividade casada em que o setor que cuida da atividade de esporte, lazer, cultura, saúde e instrução, que é o SESC, ele tem a recreação infantil, que é a pré-escola, você tem a alfabetização, você tem o ensino fundamental e o ensino médio. E o SENAC casa com o SESC. E tem os cursos profissionalizantes e a faculdade tecnológica. Então, nós pegamos os filhos dos trabalhadores em tenra idade e damos lá em cima um curso superior. São 2 milhões por ano de diplomas. A custo de quanto para o governo? Nada. Pelo contrário, o governo tem lucro, porque quando ele recebe 1,5% na folha de pagamento do empresário que contribui para isso, para preparar mão de obra para ele e para a sociedade do modo geral, e 1% para o SENAC, esses recursos são do empresariado que contribui para o seu segmento, mas o INSS, apenas para fazer esse repasse, cobra 3,5%. Então, ganham todos. Todos os lados. Ganha né? a sociedade, ganha o governo com 3,5% e ganhamos nós, empresários, enquanto mostramos para a sociedade que, longe do que se propalou durante muito tempo, que o empresário é egoísta, só pensa no bolso dele, só quer ficar rico, ele tem um trabalho social de dimensões fantásticas. Então, Presidente, todos esses fatores são extremamente importantes e devem ser ressaltados. Presidente Tadros, o senhor explicou muito bem qual é a finalidade, sobretudo do Sistema S, vamos chamar assim. Aí a gente se espanta, porque de repente uma autoridade do atual governo diz que quer meter a faca no Sistema S. Já não ganham, as entidades do governo já não ganham o suficiente? É preciso sacrificar o Sistema S nos seus recursos? Olha, doutor Arnaldo, a meu juízo não, muito pelo contrário, porque nós trabalhamos
não só voltados para o nosso segmento, mas sim para a sociedade como um todo. Não há discriminação dizendo, você apresentou a carteira de trabalhador do comércio, você pode utilizar das benesses do sistema. Muito pelo contrário, nós derrubamos os muros e abrimos para a sociedade como um todo, a um preço absolutamente módico. E outra coisa, o povo que era carente de esporte, de lazer, de cultura, de saúde, nós sempre agimos desta forma em nível de SESC. Inclusive, a inclusão social nesse processo é tão importante que pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sair do seu bairro, porque não tinham recursos para, quando do gozo de férias, se deslocar para uma outra cidade, viajam para o exterior, porque nós temos o turismo social. Presidente Roberto Tadros, na esteira do que disse o professor e acadêmico Arnaldo Nisquet, eu li recentemente uma entrevista sua no jornal Monitor Mercantil, no qual ali registrava que o índice de confiança do empresário estava um pouco aquém daquilo que se imaginava por causa da economia. Eu lhe pergunto, o que é que isso pode resultar? Quais as consequências para o empresário nessa sua dissertação aí, que tanto contribui para a nação? Veja, nós tivemos um momento, me permita, ministro Bernardo Cabral, regredir um pouco na cronologia. Nós tivemos uma rearrumação da casa com o governo Temer. E aí a economia começou a crescer novamente, que ela estava estagnada. Quando houve aquela greve dos caminhoneiros, que a previsão, àquela altura, todos os nossos indicadores econômicos diziam que nós terminaríamos o governo Temer com crescimento de 2,3%, 2,6%. E com a greve dos caminhoneiros caiu para 1,8%, 1,6%, 1,8%. Muito bem. O presidente Bolsonaro acenou com aquilo que era um anseio de todos nós. Um sistema capitalista definitivo nesse país, coisa que nós nunca tivemos. Nós sempre tivemos um capitalismo envergonhado, que o lucro era exorcizado até por questões religiosas nossas. Ao reverso de tudo isso, o capitalismo é includente e não excludente. Ele resgata a cidadania, erradica a pobreza e distribui renda. E é isso que nós ansiamos, até porque nós entendemos o seguinte, que com a regulação do Estado, a presença excessiva do Estado, desse leviatã robiano, atuando no dia a dia, e a falta de segurança jurídica inibe os investimentos. Doutor Roberto, eu conheço bem aqui o programa do Leleco Barbosa, com a nossa sempre advogada, foi juíza do Tribunal Regional Eleitoral, a nossa doutora Alda Cabral. Ele permite que a gente faça isso, que interrompa no sentido de dar mais ânimo, mais alegria. É nessa sua resposta que eu me permito fazer uma outra provocativa. Eu sei que o senhor é defensor do turismo na região da Amazônia, em particular no Amazonas. Mas como é que é possível o senhor achar, com os olhos que estão sempre voltados contra aquela região para o turismo, como é que o senhor dá uma declaração dessa? O senhor acha que é possível contornar isso? Nós tivemos agora um grande evento lá no Amazonas, que todo ano lá em Parintins, o Bom do Guá, né? Um grande evento que tem no estado do Amazonas. Ministro Bernardo Cabral, o senhor, mais do que ninguém, é um conhecer da região amazônica, em particular do Amazonas. Ó, a guisa de esclarecimento. Só o estado do Amazonas, só ele, é terceiro maior território da América do Sul. Ele só é menor do que o próprio Brasil e do que a Argentina. E o quarto da América Latina.
só perde também na América do Norte para o México, no que tange a América Latina. Veja, um estado que tem 97% da camada vegetal preservada na sua integralidade, e não é replantio, é camada vegetal Original. histórica, original e a margem dos nossos rios, toda ela preservada também. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo e a maior fronteira terrestre de toda a América do Sul, onde você tem problemas sérios e teve problemas sérios ao longo dos anos. Não custa lembrar que nós tivemos problemas de grupos guerrilheiros no Peru, na Colômbia, temos um conflito violento entre a Venezuela e as Guianas, da região de Essequibo, e temos um vazio demográfico brutal. Este estado todo, que representa o terceiro maior território da América do Sul e o quarto da América Latina, tem 4,5 milhões de almas. Se amanhã este território não for olhado com o respeito devido, vai ser o paraíso do narcotráfico, vai ser o paraíso dos grupos de toda a sorte. Ao arrepio de todos os princípios que mantêm a nossa integridade territorial. Mais que isso, tem movimentos de toda a natureza, em nível internacional, inclusive de igrejas, para criar nações indígenas. O senhor, que é formado em direito, sabe muito bem que os elementos indispensáveis para um Estado politicamente organizado é população, território e governo. Eles têm as três coisas, que o cacique é o governo, a população são os indígenas e o território é o território amazônico. Então, se os nossos governos não se preocuparem com isto, eu temo pelo futuro, ou pela segurança dos nossos filhos, ou da nossa integridade territorial. Bom, a Copa América acabou com um triunfo magistral da nossa seleção brasileira. Agora voltamos ao nosso futebol, entendeu? O Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores, enfim. Quem gosta de futebol, você sabia que o trem deixa você em frente ao Estádio do Maracanã, ao Engenhão, ao Júlio de Coutinho. Só aproveite e torça pelo seu time indo de trem. É só acessar www.supervia.com.br ou baixe o aplicativo, planeje a sua viagem pela Supervia e vai ao seu estádio de futebol torcer pelo seu time de coração. Nós vamos ao rápido intervalo e voltamos já aqui com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Dr. José Roberto Tadros, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Nós estamos aqui com o Dr. José Roberto Tadros, que é o presidente da Confederação Nacional do Comércio, e está realmente nos falando tudo sobre o que está acontecendo na Amazônia, que eu concordo plenamente com ele. Eu acho que há muitos interesses estrangeiros em cima do território brasileiro e eu acho que a gente não pode perder essa meta de proteger a nossa nação, não é verdade? E o senhor estava falando anteriormente também sobre economia, né? Como há uma preocupação geral, né, dessa chegada, de repente, do real capitalismo, né, que não existia verdadeiramente. E eu ia lhe perguntar exatamente, houve agora um acordo da União Europeia, né, com o Mercosul, uma coisa que já vinha desde 1990, se estendendo, não acontecia, e agora
o nosso presidente foi lá fora e conseguiu, né, dar um empurrão nisso e aconteceu. Como é que o senhor está vendo esse desenvolvimento, esse acordo agora para o nosso Brasil? Eu acho que isto é uma demonstração de confiança nas propostas que o governo apresenta de adotar a via capitalista. Nós temos agora um mercado consumidor dos nossos produtos primários de 550 milhões de almas, de alto poder aquisitivo, que vai alavancar o nosso desenvolvimento econômico. O Brasil, que é uma potência agrícola hoje, irá triplicar este seu potencial, e isto é uma brisa fresca no nosso desenvolvimento. Eu vejo isso com bons olhos, até porque todos nós conhecemos a história da Europa e sabemos que é muito difícil, porque no que pese a França ter acabado com o feudalismo no século XV, ainda há sentimentos muito arraigados do homem, do produtor agrícola, fundamentalmente na França e em outros países da Europa, que reagem contra isso, e eles não conseguem produzir com a intensidade que nós produzimos, com o triplo da colheita que nós tiramos, com a área plantada que é extremamente maior, claro, para competir conosco. Então, eu acho que foi um belo tempo. Eu acho que até a França não está tão satisfeita. O que o senhor acha o que o Brasil deve fazer para potencializar os benefícios desse acordo? Eu acho que, fundamentalmente, é aquilo que eu disse anteriormente, Lelé. Segurança jurídica, entrar de cabeça no sistema capitalista, resgatar este bolsão de pobreza que ainda perdura neste país, em torno de 40 milhões. E outra coisa, melhorar a renda do trabalhador. Você não pode continuar pagando baixos salários e querendo transformar 50 milhões de trabalhadores em consumidores. Ora, 50 milhões de trabalhadores é quase a população da França toda. É verdade. E por que não se paga bons salários? Porque as empresas não têm renda. E veja bem, um trabalhador custa 132% mais do que vai para o bolso dele. Então nós precisamos mudar essa matriz de desenvolvimento. Nós precisamos, finalmente, declarar a independência definitiva do Brasil de Portugal, porque as regulações, os regulamentos estabelecidos para toda a América Latina ainda sofrem da matriz ibérica. Vejam que o Portugal tinha 92 mil quilômetros quadrados e conquistou um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tinha que ter mãos férreas, até porque foi no século XVI que o Brasil foi descoberto. A mesma coisa a Espanha, que tem 400 mil quilômetros quadrados, e praticamente a América Latina toda era dela. Então, eles tinham que regular isso. Nós fizemos a independência política, mas não fizemos a independência econômica. Agora é que nós temos que marchar para isso. Doutor Tadros, eu tenho uma enorme curiosidade pessoal de saber por que a Noruega e a Alemanha estão financiando obras em nosso território. Qual é o interesse que eles têm? Mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade e gostaria de perguntar ao senhor, concordando plenamente com a sua ideia de que se deve pagar melhor aos nossos trabalhadores, e aí eu incluo os professores, porque eles são muito mal remunerados em nosso país, o senhor não acha que para se pagar melhor ao trabalhador é preciso que ele seja mais bem formado? Ou seja, qual é a prioridade que o senhor defende para a educação brasileira? Professor Arnaldo, a prioridade é realmente aumentar cada vez mais o conhecimento do povo. O povo ficou muito tempo como massa de manobra. O populismo o induziu a isto. E obviamente, que ao longo dos anos nós tivemos vantagens maravilhosas com relação a Portugal. Nos deu
um país uno e indivisível, uma única língua, uma única religião, Verdade. integridade territorial e etc, etc. Mas Portugal nunca primou pela instrução, nem no seu território pátrio, nem nas províncias e colônias ultramarinas. Não era o objetivo principal de Portugal. E, quando da independência do Brasil, à exceção do governo de Dom Pedro II, que para mim foi um dos maiores governos que o Brasil teve, eu citaria, se o senhor me permite, nós tivemos 3 grandes governantes nesse país. Ele, Getúlio Vargas, que maculou um pouco a sua biografia porque foi ditador, e Juscelino Kubitschek. Mas, a meu juízo, o mais completo governante que esse país teve, que se preocupou fundamente com a educação, foi Dom Pedro II. Tivesse continuado esse processo e evoluído, nós teríamos hoje um país com todo o povo educado e absolutamente civilizado. Lamentavelmente, o populismo entrou no processo e aí não interessava que estudassem muito para serem utilizados como massa de manobra. Então, nós precisamos cada vez mais preparar a mão de obra. Eu sempre cito uma frase de Aristóteles: um país, quando começa a pensar, ninguém para ele. Está aí o exemplo da Alemanha, perdeu 2 guerras e é a maior potência da Europa. O Japão tem terremotos, maremotos, um território entrecortado de ilhas, 300 e poucos mil quilômetros quadrados. Foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada com bomba atômica em 2 ocasiões e, não obstante, se transformou na 2ª potência do mundo, econômica do mundo. Por quê? Educação. Educação e abraçar o sistema capitalista. Aí a China se apercebeu disto e agora está investindo violentamente para resgatar 1 bilhão e 400 mil cidadãos que viviam na linha de pobreza. E a cada ano eles estão resgatando. Eles ainda têm que resgatar 800 milhões, ou seja, 4 vezes mais do que o Brasil. Se eles conseguiram, em menos de 2 décadas, resgatar 700 milhões, por que que nós não podemos, em 1 década e meia, resgatar 100 milhões, 110 milhões? É só querer e investir violentamente em instrução. Doutor Berardi. Não, eu participo da tese do Arnaldo, enriquecida pelo que o doutor Roberto Tadros acabou de dizer. Realmente não se preparou. Você veja, a Espanha, que sempre porfiou com Portugal, teve muito antes de Portugal as suas universidades, e até aqui em Cusco, no Peru, nas suas colônias. Agora, o que eu queria fazer era outra provocação, doutor Roberto Tadros. Porque senão fica um negócio assim meio árido. Eu quero que ele me diga. Você quer guerra? Você quer? E doutor Tadros está pronto para a provocação. Eu vou dizer por quê. É que os adversários da instituição que ele acaba de ser eleito, e brilhantemente, porque ganhou a maioria absoluta, enfim, dizem que a nossa Confederação Nacional da Indústria, Do Comércio, é maior do que da indústria, é maior do que todas as demais. Por quê? Porque faz o que ele acabou de dizer. Ela resgata do seu capital, porque não recebe nada do governo federal, para ainda ajudar o governo federal. Então, por que, presidente Tadros, me responda, e eu lhe faço isso, desculpa a provocação, por que é que dizem que é uma caixa preta no sistema S? Eu gosto. É uma curiosidade que eu tenho. Eu gostaria muito de dizer aos senhores que eu preciso descobrir onde é que está essa caixa preta. Que uma instituição que tem conselhos fiscais regionais, Conselho Fiscal Nacional, composta de 7 membros, dos quais 4 são do governo, 1 dos trabalhadores e 2 do empresariado. Auditorias permanentes, CGU e TCU,
como é que é possível e factível existir uma caixa preta, a não ser que os 4 representantes do governo sejam coniventes com a caixa preta, que a CGU seja conivente com a caixa preta e que o TCU seja conivente com a caixa preta. Não é provável. Não é é provável. claro. Não é o caso claro. da Confederação, como o caso do BNDES, que querem abrir a Caixa Preta e ninguém consegue abrir a tal da Caixa Preta já lá. começaram a abrir porque Então, lá existia. essa caixa não existe. Não existe também. Eu estou satisfeito com a resposta. O presidente, o que o empresariado do comércio de bens, de serviços e turismo pode esperar na sua gestão aqui na CNC? Olha, Leleco, trabalho. O fundamental de tudo isso é trabalho, pensar, né? Alguém já disse, 80% de inspiração, 80% de respiração e transpiração e 30% de inspiração. E para isso nós temos uma inteligência. Eu digo que a CNC é a única das confederações que cumpre os princípios de Platão. Tem um conselho composto de anciões, entre aspas. Senador, ministro, relator da Constituinte, presidente da OAB Nacional, José Bernardo Cabral. Ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, Hernani Galvez, e Antônio Oliveira Santos, que foi, durante 38 anos, presidente da Casa e que nos legou um patrimônio invejável porque não malbaratou recursos. Então, isso é um super conselho. Essa trilogia, não é, com quem eu me amparo como se fosse um oráculo de Delfos. Somente brilhantes, né? Eles estão a me respaldar no meu dia a dia. E, ao longo do tempo, o professor Arnaldo Nisquier, que implantou a Escola de Ensino Médio do SESC, que serve de parâmetro para tantas outras escolas do Brasil afora e que se inspirou em princípios modernos das escolas de primeiro mundo dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. De resto, é ter o trabalho como princípio, meio e fim. É isso aí. Bom, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Sesgran Rio, do nosso professor Carlos Alberto Serpa, através do seu centro cultural, atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Sesgran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais em cultural.sesgranrio.org.br, cultural.sesgranrio.org.br. E você não deixe de assistir lá no Teatro Sesgran Rio, ali no Rio Comprido, o grande show, relembrando os grandes sucessos do Conjunto ABBA, que está fazendo o maior sucesso do Teatro Sesgran Rio, ali no Rio Comprido, e na Casa Julieta de Serpa, no seu chá, um sucesso enorme, com o musical da Liza Minnelli. Vamos ver um pedacinho do musical da Liza Minnelli. Roda aí, por favor. Bom, é de quarta a domingo lá no Chá das 5. Você vai assistir lá, toma seu chá maravilhoso e ainda vê esse tremendo musical, relembrando os grandes sucessos dessa cantora, Liza Minnelli. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o presidente da Confederação Nacional do Comércio, Dr. José Roberto Tadros, aqui no Deles e Delas dessa noite. Até já. Olha, hoje conosco uma personalidade assim ímpar, sabe? Que está fazendo tudo pelo nosso comércio, pelos nossos empresários, pela nossa população como um todo, que é o Dr. José Roberto Tadros.
que é o presidente da Confederação Nacional do Comércio. E voltando agora, eu vou tocar um assunto que eu acho muito importante, que a gente ainda não tocou aqui, que é sobre a reforma da Previdência e essas outras reformas que nós estamos precisando para o nosso Brasil, para que haja realmente um desenvolvimento econômico. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso, que eu sei que o senhor entende a beça do assunto. Bom, a reforma da Previdência é indispensável e inadiável. A Previdência Social foi criada em 1942, salvo engano. E, obviamente, a expectativa de vida naquela época girava em torno de 50, 55 anos. Hoje, a cada ano, cresce um ano. Hoje, a nossa expectativa de vida já está tocando nos 80 anos. Ainda bem, né? Nós precisamos fazer uma reforma urgente sob pena de comprometermos o futuro dos nossos filhos e netos. Eu acho que é importante, é indispensável. Mas mais importante do que a reforma da Previdência, a meu juízo, é a reforma tributária. São muitos tributos que nós pagamos, né? A quantidade de tributos, né, em cascata, nos 3 níveis, que forçam o empresário a viver muito mais fixado no diário oficial do que no seu negócio. Então, nós precisamos, rapidamente, restaurar aquilo que sempre foi importante nesse país, a confiança. Se nós ficarmos achando que todo mundo é desonesto, todo mundo é ladrão e tem que regular tudo, nós não vamos chegar ao desenvolvimento que tanto ansiamos. Por outro lado, eu devo lembrar o seguinte, que este país foi construído por estrangeiros. Na sua maioria, mal falavam a língua, mas, no entanto, tinham segurança jurídica, regras estáveis que lhe permitiam saber o que era legal e o que era ilegal. Hoje, você dorme na legalidade e acorda na ilegalidade, porque na calada da noite foi aprovado uma lei, houve uma portaria, uma decisão que lhe transforma em ilegal. E outra coisa, permanentemente, você não sabe mais se você está quites com fisco ou não, porque é uma cascata de tributos em quantidade e em percentuais que sufoca o empresário. Vejam, criaram a microempresa. Aí os senhores vão ver, é o Simples. O Simples tem mais de 20 itens de exigência. Que simples é esse? Ficou complicado, né? Não é o simples, então, você tem que partir da premissa, porque nós vivemos na base da confiança. O mundo vive na base da confiança. Eu vou ser operado porque confio no médico, eu entro no avião porque confio na companhia aérea, eu não sei nem quem é o comandante do avião. Eu caso porque confio na minha mulher, eu tenho amigos porque eu confio neles. E no Brasil partiu-se da premissa, vamos dizer, eu vou partir até, vou citar o Descartes, que quando construiu a filosofia dele, disse, penso, logo existo, parto da dúvida total. Nós vivemos no Brasil nessa visão de que todo mundo é ladrão, salvo prova em contrário. Quando, na verdade, o princípio jurídico diz justamente o contrário. Você é honesto, não é culpado, a não ser que haja provas contra você. Claro. Mas aqui no Brasil é invertido o processo. Você que tem que provar que não é ladrão, que não é réu, que não é assassino, quando, na verdade, cabe o ônus da prova a quem alega. Então, nós precisamos ter regras jurídicas estáveis, né? Um ambiente de negócios que permitam realmente as pessoas empreender. Porque aí nós vamos resgatar, num país que nós estamos vivendo e num mundo que nós estamos vivendo, que a inteligência artificial está ceifando empregos. Hoje, por exemplo, professor Arnaldo, nós temos quase 14 milhões de desempregados. Quantos, na verdade, são desempregos circunstanciais
e quantos são estruturais que talvez não voltem nunca mais. Porque o emprego está sendo ceifado e nós ainda estamos obstaculizando a atividade empresarial. Data vênia, eu não posso concordar com isso. Doutor Arnaldo. Presidente, eu queria só aproveitar, nós estamos caminhando para o final, para fazer uma declaração de voto. Primeiro, inteiramente favorável à sua ação na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Eu tenho acompanhado de perto e sei da sua dedicação. O senhor não para, aqui, ali, acolá, viajando. É uma coisa extraordinária e merece os nossos parabéns. Por outro lado, o senhor falou em 14 milhões de desempregados, é verdade. Acho que nós devemos também dar uma atenção ao que nós chamamos de educação à distância. É uma modalidade que está crescendo no mundo todo e que aqui no Brasil já tem 1.800.000 alunos. Então, existe aí uma possibilidade extraordinária que acho que a Confederação deve se preocupar também de caminhar nesse sentido. É moderno, funciona, é barato e acho que isso pode ter também a qualidade indispensável. O que o senhor acha disso? Eu acho importante e indispensável e já abordei esse assunto com os nossos diretores do SESC e do SENAC, visando isso, até porque, como eu venho de um estado que tem dimensões amplas, as dificuldades locacionais de transporte, de não sei o que, são muito complicadas. Nós precisamos para a educação à distância lá. Eu já abordei esse assunto com o doutor Antônio há uns 20 anos, reivindicando que nós tivéssemos uma rede de rádios e televisão para atingir toda a Amazônia, preparando mão de obra e cursos para os nossos cidadãos. Isso seria uma forma de inclusão social. Isso. Mas, infelizmente, o doutor Antônio pediu e foi uma dificuldade muito grande de nós conseguirmos, junto aos órgãos reguladores da radiodifusão, da televisão, que fosse liberado isso. Eles liberaram a TV SESC Senac para São Paulo. Mas nós precisamos de uma TV regional para a Amazônia toda, que abrange 8, 9, 10 estados e corresponde a 2/3 do território nacional. Infelizmente, ainda não logramos isso, mas eu venho insistindo ao longo desses 20 anos. É o certo. É interessante, você disse uma coisa rigorosamente verdadeira. O doutor Roberto Tato sabia que nós estávamos dispostos aqui, tanto você quanto eu, não a imprensá-lo, até porque seria uma prisão que nós seríamos os carcereiros dela, da amizade. Mas eu gostei do que ele disse, apontou caminhos, indicou soluções, não ficou naquela, vai lá, vem cá, foi diretamente. Uma coisa ficou bem clara, é preciso que os grandes telespectadores do programa deles e dela entendam que o estado do Amazonas é uma coisa e a região amazônica é outra. E ele acabou de declarar isso. Por isso que quando ele fala que para o Amazonas é necessário esse status diferente, é porque ali existe um imenso potencial de riquezas. E essa riqueza sempre está alguém que está à espreita de como poder conquistá-la. A Amazônia é brasileira e soberania não tem preço. Por isso eu quero cumprimentar o presidente Tato, não fugiu de nenhuma pergunta, não gostou de algumas, mas respondeu com gosto a outras, de modo que eu felicito também, e sobretudo ao Leleco Barbosa e à doutora Alda Cabral, por terem essa visão de que seria um instante de ouvir um cidadão que é do comércio, mas é advogado. Juntou as duas coisas, ficou fácil. É fácil. Parabéns a vocês. Mais dois. fácil ainda, já dizia o profeta, gentileza realmente gera gentileza. Então, ao pegar o trem, lembre-se de ceder o seu assento aos idosos, que ele vai escutar aquela música no fone,
sorrindo. Afinal, o sorriso é contagiante e transforma o seu dia. É um projeto da nossa Supervia. Então vamos ao último intervalo nosso e voltamos com as considerações finais do presidente da Confederação Nacional do Comércio, o Dr. José Roberto Tadros, aqui no Hoje no Deles e Delas. Até já. Bom, a banha de porco em lata voltou. O nome dela é Piglet, 100% pura e sem conservantes. É o pessoal dos grandes, quem se lembra, das Casas da Banha, da família Veloso, estão lançando agora o Piglet. Vamos lembrar os porquinhos da Casa da Banha aí. Roda aí. Piglet. Doutor José Tadros, é uma pena que realmente a gente tem um horário a cumprir aqui na televisão. Eu vou deixar mais uma vez aqui falar com o seu mestre, o doutor Luiz Gastão, para eu em breve, retornar aqui ao nosso programa, porque eu acho que temos muito mais assuntos para tratar, que é muito importante essa Confederação Nacional do Comércio. Fica o convite aqui para o senhor, quando o senhor puder voltar aqui, as portas dela estará aberta para mais esclarecimentos da Confederação. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje no Deles e Delas e dar uma lembrancinha aqui do nosso saudoso velho guerreiro, a biografia do nosso saudoso velho guerreiro. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado ao senhor. E o senhor tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem ao nosso público, entendeu, da Confederação Nacional do Comércio. Eu queria cumprimentar o ilustre Leleco Barbosa, é uma legenda tal qual o pai. Obrigado. O seu programa é maravilhoso, faz com que a gente realmente possa expor os nossos sentimentos de forma tranquila. Cumprimentar a dona Alda Cabral pelas perguntas inteligentes, pela simpatia, pela educação, pelo charme, pela juventude, e aos ilustres professores, acadêmicos, parte da história desse país, ministro Bernardo Cabral, acadêmico Arnaldo Nisquier, pelas perguntas que me fizeram. Não sei se eu estava à altura de respondê-los, até porque o meu intelecto está aquém do conhecimento dos senhores, mas eu espero não tê-los decepcionado de todo, né? E em qualquer circunstância, eu quero dizer que as perguntas foram perfeitas, pertinentes, e da dúvida é que nasce a luz. Eu espero que realmente essa luz que brilha na mente de todos os senhores, eu possa ter transmitido alguma coisa. E ao ilustre Leleco, obrigado. Os meus sinceros agradecimentos. Eu tenho que agradecer ao senhor. As portas da CNC estão abertas ao meu amigo, e nós queremos em breve recebê-lo lá e ouvir as suas luzes também. Muito obrigado. Só com a presença do senhor lá, do nosso ministro aqui, do nosso Gastão, sem dúvida que estarei lá, mas eu quero ratificar que as portas aqui delas, em breve, se você tiver um tempinho, voltar aqui, que eu acho que tem muito mais assunto para a gente tratar. Obrigado. É isso, dona Alda? Agradecer, né, o senhor estar aqui. Agora não tem mais o que dizer desses dois mestres, jurista, nosso acadêmico. Então, obrigado por estarem aqui e obrigado para vocês estarem conosco até essa hora, né, Leleco? É isso aí. Boa noite a vocês. Boa noite, Leleco. Boa noite. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, essa honra do seu comparecimento aqui. Obrigado, a honra foi toda minha. A vocês aí uma ótima semana. Até o próximo vídeo com mais um Deles e Delas. E fique agora no Bolo do Chacrinha. Vamos relembrar o nosso Cazuza e o Barão Vermelho. Tchau.
sinceras me interessam. Me ame como a um irmão. Mentiras sinceras me interessam.